Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a esse nosso webinar sobre revisão de delineamentos de pesquisa em saúde, construindo evidências sólidas. O meu nome é André Zeredo, eu sou médico epidemiologista e eu sou consultor da HTA Analyze. Aqui vocês têm minha informação de contato, me sigam no LinkedIn e também entrem em contato comigo caso a gente tenha alguma oportunidade de parceria ou trabalho. Pessoal, vamos direto ao nosso assunto principal. Em primeiro lugar, eu trago aqui para a gente essa visão geral dos delineamentos de pesquisa. Grosso modo, os delineamentos de pesquisa clínica, na pesquisa com seres humanos, eles se dividem em delineamentos observacionais ou experimentais. Tá? Nos estudos experimentais, as pessoas são convidadas a participar de uma pesquisa, onde existe o plano de alocar os participantes para receber uma determinada intervenção em condições mais ou menos controladas, ou então receber um comparador, fazer parte de um grupo comparador, e que de modo que a gente possa comparar o tamanho do efeito dessa intervenção em um grupo que recebeu um determinado tratamento e um grupo que recebeu uma intervenção de controle. Os estudos experimentais, então, eles têm esse caráter proposital, né? A gente faz as coisas com intenção, intencionalidade. E as pessoas voluntariamente aderem a entrar nessa pesquisa sabendo que é uma pesquisa, sabendo que elas estão fazendo parte de um experimento. Essencialmente, eu diria que os estudos experimentais verdadeiros são os estudos randomizados. Existem estudos experimentais não randomizados, em que a gente aloca os participantes ou por uma alocação de conveniência histórica, por exemplo, antes e depois, né, num período de tempo, os pacientes são convidados a participar, a receber uma intervenção num determinado período no tempo. Depois a gente muda as práticas e convida as pessoas a participar desse novo momento, onde se oferece um tratamento diferente. Ou então a gente convida as pessoas a participarem de um estudo onde elas podem ir para um grupo cirurgia ou um grupo tratamento clínico, por exemplo, sendo que a alocação é não randomizada. A alocação é pela a escolha do melhor tratamento feito pelo profissional que está indicando, por exemplo. Mas esses estudos experimentais não randomizados, eles são sujeitos a vieses, de modo que até o nome técnico para eles, né, puxando do latim, é quase experimentos. Então, os estudos experimentais não randomizados, eles são estudos, na verdade, chamados de quase experimentais. Eles comparam intervenções, eles têm um grupo de intervenção, um grupo controle, os participantes foram convidados a participar, porém a alocação ela não é livre de vieses, né? Então a gente gera grupos que podem ser pré-selecionados, tem grupos que podem estar incorrendo em viés. Então, quando a gente fala em estudo experimental, o que deve vir à mente em primeiro lugar são os estudos randomizados, embora também exista estudo experimental não randomizado. Num outro braço, né, da pesquisa clínica, a gente tem os estudos observacionais. Os estudos observacionais se caracterizam pelo fato do pesquisador não não estar alocando uma intervenção de forma proposital para para os pacientes. Ou seja, os pacientes vão receber ou não uma determinada intervenção com base nas práticas clínicas, ou seja, no cenário do mundo real. Os pacientes podem ou não estar usando, por exemplo, antipertensivos, podem ou não ser tabagistas, podem ou não andar de carro sem cinto de segurança, podem ou não consumir álcool, consumir bebidas alcoólicas, e tudo isso não está sendo oferecido num contexto de pesquisa. As pessoas fazem ou não essas condutas porque fazem parte das suas vidas, de suas escolhas, ou porque teve uma indicação médica de receber um determinado tratamento, por exemplo, uma indicação de um profissional da saúde de fazer um tratamento. E o que a gente vai fazer vai ser acompanhar essas pessoas ao longo do tempo com uma hipótese diagnóstica, desculpa, uma hipótese de pesquisa em mente, para que a gente possa ver se existe uma associação entre uma determinada exposição a um determinado fator em estudo e a ocorrência de desfechos em saúde, tá? Os estudos observacionais, eles podem ser descritivos ou analíticos. O estudo descritivo, por excelência, é o estudo transversal, principalmente, tá? Que é o estudo que mede a prevalência.
É um estudo que descreve as características dos pacientes e basicamente descreve as frequências de várias características, descreve qual é a proporção de homens e mulheres, qual é a média de idade e os extremos de idades desses participantes, qual a frequência, no caso, a prevalência de vários fatores de risco, por exemplo, para doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, enfim, a gente mede a frequência de características clínicas sociodemográficas e de problemas de saúde também nesses pacientes. Esses estudos, então, que medem as frequências, são estudos observacionais descritivos. Eles podem ser formalmente estudos de prevalência, que estão tentando estimar qual é a frequência de um determinado problema de saúde, geralmente crônico, na população, ou eles podem ser estudos que estão descrevendo uma amostra e estão, na verdade, fazendo várias prevalências de características dentro daquele grupo de pacientes, né, para descrever aquela amostra. E os estudos descritivos, eles não se propõem a fazer testes estatísticos comparativos, a tentar identificar diferenças em momentos antes e depois, ou em análises estratificadas por determinadas características. Não, eles se propõem a descrever, né, os pacientes. Os estudos analíticos, eles se propõem a comparar, né? Tem um tipo de análise estatística que se propõe a comparar, por exemplo, comparar grupos que não são gerados artificialmente, eles são gerados naturalmente. O que eu quero dizer com isso? O estudo analítico, ele meio que simula um estudo experimental, né? No estudo experimental, o pesquisador artificialmente cria um grupo de intervenção e um grupo controle, por exemplo, convidando os pacientes a participar da pesquisa. Num estudo observacional analítico, a gente divide o banco de dados, né? Divide os nossos pacientes em dois ou mais grupos, de acordo com uma determinada variável de estratificação. Por exemplo, a gente pode medir dividir o nosso banco de dados entre pacientes tabagistas e não tabagistas, entre sexo masculino e sexo feminino, entre pacientes com determinada faixa de idade, acima de determinada idade ou abaixo de determinada idade. Ou também entre pacientes que tiveram uso de um medicamento ou não tiveram uso de um medicamento. E de acordo com todas essas exposições, que não são alocadas pelo pesquisador, né, elas surgem naturalmente, a gente estratifica o banco de dados e faz comparações para tentar ver se tem diferença entre esse determinado fator em estudo e a frequência de eventos, se esse determinado fator em estudo prevê a frequência, está relacionada com a ocorrência maior ou menos frequente de resultados, de desfechos em saúde. Todos esses desenhos de pesquisa permitem comparações, né? Então, permitem a gente comparar esses grupos. O estudo transversal permite a gente comparar prevalências. O estudo de caso e controle permite a gente comparar a frequência relativa de exposição a fatores de risco. O estudo de teste diagnóstico permite a gente comparar as taxas de acerto, digamos assim, de teste diagnóstico. E aqui eu já trago uma informação que teste diagnóstico é um caso particular de estudo transversal, tá? Também pode ser baseado em caso controle, mas geralmente é estudo transversal. Esses estudos podem ser estudos, os estudos longitudinais, eles medem a incidência, né, ao longo do tempo, o surgimento de eventos em saúde ao longo do tempo, e eles podem comparar, então, as incidências. Eu já trago para vocês a informação que incidência é sinônimo de risco, então eles comparam os riscos. E os estudos ecológicos, eles comparam a frequência de eventos em saúde em diferentes populações com diferentes características, né? Comparando dados macro, estatísticas em saúde maiores de regiões geográficas, de países, por exemplo. Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. E aqui eu trago para vocês uma outra maneira da gente dividir os estudos, que é com relação ao papel deles nas etapas do desenvolvimento da pesquisa clínica. Então, tipicamente, quando a gente está falando em desenvolvimento de medicamentos, a gente tem uma etapa pré-clínica, né, que antecede ao que está na tela. É uma etapa em que a gente tem estudos com a molécula embancada, estudos em culturas de células, estudos em animais, em modelos animais, até que se chega à conclusão que aquele determinado produto ele tem o potencial de se tornar um medicamento para uso em seres humanos. E daí, a partir desse momento, né, que já tem as aprovações necessárias da parte pré-clínica, se começam os testes com seres humanos. E os primeiros testes, eles têm como objetivo avaliar a segurança e o estabelecimento também das doses, segurança, toxicidade de doses.
e são os estudos, né, chamados estudos fases 1 e 2. Então, quando vocês ouvirem falar em estudos fases 1 e 2, vocês estão, na verdade, diante de estudos focados em segurança, toxicidade e dose. É isso que eles querem ver. Esses estudos normalmente não são randomizados. Normalmente, muitas vezes eles não têm nem braço comparador, ou eles comparam só a mesma substância em diferentes doses, mas eles não têm droga versus não droga, ou eles não estão interessados em medir o tamanho do efeito do tratamento novo versus um tratamento antigo. Eles querem só medir o tamanho do efeito relativo de um mesmo produto, né, em diferentes doses, vias de administração, também, né, medindo farmacocinética, né, características de biodistribuição desses medicamentos de acordo com via de administração. E eu estou trazendo isso para vocês porque se usa muitas vezes em português o termo ensaio clínico randomizado, para descrever assim aquele estudo clínico comparativo, randomizado, de boa qualidade, que nos permite dizer qual é o tamanho do efeito de uma intervenção. Porém, vocês também vão ver esses estudos fase 1 e 2 ser chamados de ensaios clínicos. Então, quando vocês escutam alguém falar ensaio clínico, já tem ensaio clínico, talvez a pessoa esteja se referindo a um estudo de fase 1 e 2, tá? Então, cuidado, peçam mais detalhamento do seu interlocutor se isso estiver acontecendo. Os estudos de fase 3 são os estudos de eficácia. E, de um modo geral, quando vocês ouvirem falar em estudo clínico randomizado, vocês estão ouvindo falar de um estudo fase 3, que é um estudo que compara tratamento novo com um tratamento inativo ou o tratamento novo com um tratamento já estabelecido para medir o seu tamanho de efeito. E esse estudo de fase 3, ele vai querer provar ou que o tratamento novo é superior ao comparador, ou que o tratamento novo é não inferior, né? É comparável, está numa faixa de tamanho de efeito semelhante a um outro tratamento que já existe. Tá? Bom, ele está avaliando a eficácia. Na sequência, a gente pode ter também os estudos de efetividade. Qual é a diferença de eficácia e efetividade? A eficácia é o desempenho da intervenção que está sendo testada num cenário de pesquisa que pode ou não ser parecido com o mundo real, mas geralmente não é parecido com o mundo real. É um ambiente mais controlado. É um ambulatório que é só de pesquisa, não é um ambulatório da assistência do SUS, por exemplo, não é um ambulatório do médico privado, é um ambulatório da pesquisa, com profissionais com método que avaliam o paciente com métodos padronizados, com instrumentos padronizados de coleta de dados, com coleta detalhada de informações, com cronograma de acompanhamento bem detalhado, com um agendamento de visitas de segmento também para ver segurança, eventos adversos, bem próximo, de modo que é uma assistência que ela é acima do que a assistência normalmente observada na vida real. Inclusive também com uma pré-seleção de pacientes. Para fazer um ensaio clínico fase 3, você tem que ser um bom paciente, tem que provar que você toma os medicamentos, que é bom, bem aderente e que não vai desperdiçar o dinheiro daquela pesquisa. Agora, na efetividade, a gente está fazendo estudos num cenário mais parecido com o mundo real. E para medir a efetividade, a gente pode lançar mão basicamente de estudos observacionais, ou seja, uma vez que o medicamento teve aprovação, né, depois que tem o estudo fase 3, o medicamento ele pode já estar apto a ter regulação lá do FDA ou da Anvisa, né, aprovação regulatória para ser comercializado no país. Então, depois que aqui no Brasil que o produto tem estudo fase 3, foi aprovado na Anvisa, ele está no mercado, começam a surgir estudos de farmacovigilância e estudos de uso em cenários do mundo real, que geralmente são estudos observacionais, que têm a vantagem de incluir mais pacientes por mais tempo e detectar de forma melhor até que os estudos fase 3 do posto de saúde ou pelo profissional do posto de saúde. Aqui, indo adiante, a gente tem as próximas etapas da avaliação de tecnologia em saúde, a gente tem a avaliação da eficiência e da factibilidade, tá? A avaliação da eficiência, a gente está falando aqui de custo-efetividade. E a factibilidade é o impacto orçamentário, que é se o sistema de saúde consegue abraçar, consegue incorporar, ter aquela intervenção incorporada de forma sustentável. Isso aqui já foge ao escopo da nossa revisão de hoje. A gente vai falar aqui dos estudos de fase 3, estudos de efetividade e também o desenho que a gente falar aqui se aplica também aos estudos
de fase 1 e 2. Bom, esses tipos de estudo, eles não têm todos o mesmo poder discriminatório para estabelecer o tamanho do efeito da intervenção, e também não tem, portanto, não tem a mesma força de evidência, e eles também não têm a mesma exposição ao risco de viés, tá? Então, eu diria que no topo da nossa hierarquia das evidências, os estudos que nos dão mais confiança de que demonstram com mais confiança o tamanho do efeito de uma intervenção são os estudos clínicos randomizados, tá? Melhor do que ensaios clínicos randomizados é uma coletânea de todos os ensaios clínicos que existe para uma determinada questão de pesquisa com meta-análise, que é um tipo de média ponderada do tamanho do efeito dessas intervenções, levando em consideração todos os estudos. Então, melhor do que ensaio clínico é a coleção de todos os ensaios clínicos reunidos numa revisão sistemática, e é por isso que as revisões sistemáticas estão aqui no topo dessa hierarquia das evidências, tá? A gente tem também os estudos de coorte, os estudos transversais, que eu colocaria junto aqui com os estudos de caso controle ou de caso coorte, e a gente tem depois os estudos com poucos pacientes, né, as séries de casos e os relatos de casos. E abaixo disso, a gente tem editoriais, opinião de especialista, e abaixo disso a gente tem só estudos pré-clínicos, né, evidência em estudos de bancada, evidências em estudos com animais, tá? Então, se a gente tem, para uma determinada questão de pesquisa envolvendo tamanho de efeito de intervenção, estudo clínico randomizado, então esse é o melhor estudo, a melhor evidência que a gente deve usar, que tem maior rigor metodológico e menor risco de viés, e nos dá mais confiança na estimativa do tamanho do efeito. Se a gente não tem estudo clínico randomizado, a nossa segunda melhor escolha é ter um estudo de coorte comparativo. Ou seja, estudos longitudinais que acompanharam pacientes ao longo do tempo, que podem ou não ter sido feitos em contexto de pesquisa, talvez seja observacional puro, mas ele não é randomizado, e ele está sujeito a viés, mas dependendo da maneira como ele for conduzido e analisado, ele pode ter controlado parcialmente para viés e pode dar informação. A gente também pode ter que usar a informação de estudos transversais comparativos, e se for doenças raras, circunstâncias de saúde muito incomuns, talvez só nos reste olhar as séries e os relatos de caso, né? Série de caso, eu chamo quando tem... Isso não está escrito em nenhum lugar, tá? Eu que uso esse conceito. Quando tem até 10 participantes da pesquisa, e o estudo dá os resultados de cada participante individualmente, ou seja, faz um tabelão dizendo assim, paciente 1, essas eram as características dele e isso foi o que aconteceu com ele. Paciente 2, paciente 3, paciente 4, paciente 5. O estudo quase te dá os nomes dos pacientes praticamente, né? Te apresenta um a um. Quando o estudo vai nesse detalhamento e tem até 10 pacientes, é uma série de casos, né? Quando o estudo agrupa e ele só dá assim, as características do conjunto dos pacientes, aí ele já é ou uma coorte ou um estudo transversal, tá? Relatos de caso é quando tem até 2 pacientes, tá? Até 2 pacientes são relatos de caso. Quando tem mais de 2 ali, é uma pequena série de casos. Quando tem mais de 10, começa a ser um estudo de coorte, se tiver acompanhamento, ou um estudo transversal, se não tiver acompanhamento, tá? Bom, seria bom, né, se a nossa hierarquia das evidências fosse tão linear como eu coloquei. Porém, para várias questões de pesquisa, a melhor evidência, ela pode não estar onde a gente acha que ela está. Talvez a gente tenha estudo randomizado de baixa qualidade e a gente tenha que usar estudos de coorte de alta qualidade para conseguir responder a nossa pergunta. Talvez não exista nem estudo randomizado, nem estudo de coorte, nem caso controle ou caso coorte bom o suficiente. E a gente tem que lançar mão de séries de casos mesmo, como a nossa melhor evidência para embasar um determinado tratamento. Então, fiquem com essa ideia que, de acordo com a doença que vocês estão falando, o problema de saúde ou tratamento, se for muito raro, muito incomum, muito difícil de estudar, talvez a melhor evidência não seja um ensaio clínico, talvez seja impossível fazer um ensaio clínico para determinada questão de pesquisa que vocês estão avaliando, por exemplo, toxicidade ou risco, né? A gente não vai fazer um ensaio clínico randomizado de sortear as pessoas para usar ou não cinto de segurança, né, no automóvel, sendo que a gente já tem assim muita evidência observacional do tamanho do efeito do cinto de segurança.
ou randomizar as pessoas para usar ou não capacete para andar de motocicleta ou de bicicleta. Não, já tem evidência observacional, o tamanho do risco, o tamanho do efeito é conhecido, né, dos traumas. Então, seria antiético, inaceitável a gente fazer um estudo que expõe pessoas a risco. Então, para determinadas questões, não vai ter estudo randomizado. E a gente vai ter que confiar em bons estudos observacionais. Bom, se a gente puder escolher um determinado delineamento para responder uma questão de pesquisa, a gente vai ter que levar em consideração se a intervenção é passível de randomização ou não. Uma vez que a gente tem a questão de pesquisa estabelecida, né, para começar qualquer trabalho, a gente tem que ter, geralmente, usando esse acrônimo aqui, o PICO, ou PICOT, né, que é P de paciente ou problema de saúde, o I de intervenção, pode trocar por um E de exposição, um C de comparador ou controle, um O de outcomes, né, que são os desfechos, e o T de tipo de estudo de delineamento. Uma vez que a gente tem já a nossa questão de pesquisa pensada, a gente pensa se a intervenção pode ou não ser randomizada, se é factível que ela seja randomizada. Se sim, então a melhor resposta para essa pergunta provavelmente vem de um estudo randomizado, um estudo experimental. Se não, se ela é impossível ser randomizada, então a melhor resposta para essa pergunta vai vir de um estudo observacional. Vamos falar agora dos estudos observacionais. E eu trouxe aqui para a gente relembrar os principais delineamentos de estudos observacionais, que são os seguintes: os estudos transversais, os estudos de corte, os estudos de casos e controles e os estudos ecológicos. O estudo observacional mais fácil de fazer, se alguém for começar a fazer pesquisa pela primeira vez, geralmente é um estudo transversal. O estudo transversal, ele tenta medir a frequência de uma determinada característica num grupo de indivíduos em um único inquérito, ou seja, em uma única coleta de dados. E aqui eu trago para vocês algumas informações então sobre estudos transversais. O estudo transversal, ele pode querer medir só qual é a prevalência de uma doença ou de um fator de risco ou de uma característica num grupo de indivíduos, ou ele pode querer estabelecer algum tipo de associação entre um determinado fator em estudo, uma exposição e um desfecho. Então, por exemplo, a gente pode só medir qual é a prevalência de hipertensão arterial em uma determinada cidade, né? A prevalência de hipertensão arterial em São Paulo, por exemplo. Então, a gente poderia pegar uma amostra não enviesada, uma amostra aleatória da população de São Paulo e medir a pressão arterial dessas pessoas, e daí a gente ia ter uma medida da prevalência de hipertensão arterial na população de São Paulo, tá? Ou a gente pode também, nesse mesmo inquérito, além de coletar a informação da hipertensão arterial, além de medir a pressão, a gente também pergunta para as pessoas sobre hábitos alimentares, sobre consumo de sódio, por exemplo, de sal. E a gente pode tentar fazer algum tipo de associação entre a frequência de consumo de sal, a quantidade de sal, e a, a ocorrência ou não de hipertensão. Então, num mesmo inquérito, numa mesma coleta de dados, eu coletei informação sobre a minha exposição e o meu desfecho. Então, o estudo transversal pode medir só a prevalência, pode pedir uma prevalência para estimar esse parâmetro populacional, pode medir a prevalência só para descrever uma amostra, mas sem a pretensão de descrever toda uma população, sem querer extrapolar o resultado, ou pode tentar estabelecer relação entre uma exposição e uma determinada característica que a gente está medindo a prevalência, tendo a coleta de dados em um mesmo ponto de tempo, em um mesmo inquérito. A matemática por trás desse estudo geralmente é só prevalência, que é o número de casos existentes dividido pela população que a gente avaliou, o total da população. E a gente pode medir a prevalência em um ponto no tempo ou em um período no tempo, né? Então, por exemplo, eu posso medir a prevalência de hipertensão em um único inquérito que eu faço durante um mês, mas eu faço nesse um mês eu entrevistei cada indivíduo apenas uma vez, né, e medi a prevalência da hipertensão. Ou eu posso medir num período, por exemplo, uma doença aguda e autolimitada, por exemplo, influenza, as pessoas têm, ficam uma semana com influenza e depois geralmente a influenza cura. Então eu posso medir, por exemplo, uma prevalência período. Em um ano,
qual foi a prevalência período de influenza, quantas pessoas tiveram influenza em um ano. Né? Eu não estou medindo a incidência, eu estou medindo a prevalência período. A incidência seriam os casos novos em um ponto no tempo, não os casos existentes. Tá? Vamos falar agora dos estudos de coorte. Os estudos de coorte são estudos também chamados de longitudinais e eles acompanham os pacientes ao longo do tempo. Ou seja, a gente não faz um único inquérito, uma única coleta de dados. A gente faz mais de uma coleta de dados para ver se as coisas mudaram ao longo do tempo. Então, inicialmente, dando esse exemplo aqui para ver dessa hipótese de pesquisa de que o uso regular de cannabis pode estar associado ao surgimento de esquizofrenia, a gente parte de indivíduos que inicialmente estão livres do nosso desfecho de interesse, ou seja, eles não têm esquizofrenia. Então, esses pacientes não têm o desfecho, eles não têm esquizofrenia. Eles são acompanhados ao longo do tempo e a gente estratifica o nosso banco de dados, divide os pacientes em dois grupos, os que usam cannabis e os que não usam cannabis. Tá? E nota, não é o pesquisador que está pedindo para as pessoas usarem cannabis. É um uso que surgiu espontaneamente. As pessoas usaram ou não por suas escolhas de vida. Tá? Então, ou o local onde elas moram, se é permitido, se não é permitido, enfim. Então, o fato é que o pesquisador vai coletar essa informação. Primeiro, a informação que se certifica que os pacientes são livres, as pessoas são livres de esquizofrenia no início do acompanhamento. Depois, a informação do consumo ou não regular de cannabis, que é o nosso fator em estudo. Em seguida, esses pacientes são acompanhados ao longo do tempo para ver se ao longo do tempo eles desenvolvem esquizofrenia que não estava presente no início. Então, se eles desenvolvem esquizofrenia, a gente conta que sim, que teve o desfecho. Se eles não desenvolvem, não teve. E a gente mede a frequência do desfecho nos dois grupos, nos dois braços. A gente vai estar medindo, então, a ocorrência de casos novos. A gente está medindo a incidência, que é a frequência de casos novos em uma população inicialmente sob risco. Então, e a gente vai medir a incidência nos dois grupos, no grupo exposto a cannabis, no grupo não exposto a cannabis, e a gente vai fazer uma comparação de incidências. E a palavra incidência, eu gostaria que vocês usassem como um sinônimo na cabeça de vocês. Não é bem precisamente isso, mas é um atalho mental. A palavra risco. Incidência é praticamente a mesma coisa que risco. Então, eu vou medir o risco de esquizofrenia em um grupo e o risco no outro grupo. E se eu dividir um risco por outro, eu vou ter um risco relativo, tá? Então, esse estudo nos permite calcular o tamanho do risco de usar a cannabis versus não usar a cannabis. Um outro elemento importante que é o tempo, né? Então, a incidência, ela não é medida só como a prevalência, por exemplo, é medida número de casos no total da população. A prevalência, né? É uma proporção a prevalência. A incidência, ela não é uma proporção, porque ela tem um componente tempo. Então, ela é medida em incidência pessoa-tempo. Então, são tantos casos novos entre tantos pacientes observados por tanto tempo, ou entre tantas pessoas ano, certo? O denominador da incidência é pessoas-ano. Os estudos de coorte, eles são sempre, tá? O sentido temporal deles é sempre anterógrado. Eles são sempre do presente para o futuro, né? Ou do passado em direção ao futuro. O sentido temporal é sempre anterógrado, porque eu sempre tenho que ter certeza que eles não tinham o desfecho e depois eles desenvolveram ou não o desfecho ao longo do tempo. Então, eu tenho que ter essa temporalidade para eu conseguir estabelecer essa relação exposição-desfecho. Porém, a coleta de dados pode ser prospectiva ou retrospectiva. Tá? Prospectiva é quando eu planejei o estudo, por exemplo, em 2008, eu planejei o estudo em 2008 e eu acompanhei os pacientes até 2018 e até 2028 para ver se eles tiveram ou não o surgimento do meu desfecho de interesse. E essa coleta foi prospectiva no ambulatório da pesquisa, que custa mais caro. Ou eu estou, por exemplo, aqui no ano de 2008, e nesse ano de 2008 eu tinha acesso a um banco de dados, a um prontuário eletrônico, que me relatava as características de vários pacientes ao longo do tempo, desde 1988. Então, eu tinha já, né, lá eu revisando prontuários, eu consigo dizer quem em 88 não tinha esquizofrenia, e eu consigo estratificar eles em usar ou não usar cannabis, porque esse banco de dados tem essa informação, e eu consigo montar
retrospectivamente, né, recontar essa história com essa coleta de dados retrospectiva, mas notem que o sentido temporal dos fatos é sempre o mesmo, né? Ter sido exposto ou não a cannabis e ter desenvolvido ou não esquizofrenia depois. Esses estudos de corte, vocês podem encontrar eles com vários desenhos, tá? Vocês podem, e vários nomes também. Classicamente, a gente tem aqui, o estudo de corte ele é comparativo, né? A gente tem os estudos de... Vocês podem achar com o nome estudo de corte comparativo, ou experimento natural, que é quando a gente consegue dividir uma determinada amostra entre um grupo tratado e um grupo não tratado, sendo que esse tratamento não foi alocado por randomização de pesquisadores. Ele surgiu naturalmente, porque as pessoas tinham indicação e os médicos e profissionais de saúde que cuidam daquela pessoa deram aquele tratamento. Então, vocês vão ter, eu vou chamar aqui de estudo de corte comparativo. Vocês vão ter esse desenho aqui, quando tem um grupo de intervenção ou exposição e tem um grupo comparador, medindo a incidência de desfechos ao longo do tempo. Esse tipo de estudo aqui é bem bom, e se ele for bem conduzido, ele pode substituir um estudo randomizado, se ele for controlado para confundidores na sua etapa de análise, né? E vocês também vão encontrar na literatura o estudo observacional, o estudo longitudinal de braço único. Tá? Ou seja, eu não tenho comparador, eu só tenho a frequência, o desenvolvimento de desfecho ao longo do tempo num braço aqui, no grupo tratamento ou exposição. Mas eu não sei qual é o tamanho do efeito relativo em relação a um comparador. Esse tipo de estudo vocês vão achar com vários nomes: experimento não controlado, estudo longitudinal sem comparador, estudo de registro, né? Quando são estudos grandes que medem em toda uma determinada população-alvo, medem todos os casos. Por exemplo, registro brasileiro de prótese de quadril. Todos os pacientes que recebem uma cirurgia de prótese de quadril, eles têm seus dados registrados no banco de dados. E isso é sistemático, todos os pacientes. Se a gente faz esse registro sistemático de todos de uma determinada população que recebe um tratamento, a gente tem um estudo de registro, tá? Geralmente é um estudo gigante e muito útil para dar informações, por exemplo, de eventos adversos, né? Mas que tem o defeito de não ter um grupo comparador, só tem um braço único. Se é um estudo bem pequeno, que só assim, um profissional ou um centro de pesquisa relata a sua experiência com o uso de um produto, mas sem grupo comparador, a gente chama de casuística. E se for menor ainda, dando nome para os pacientes praticamente, né? Não nome, né? A gente não identifica os pacientes em pesquisa. Porém, a gente pode dar detalhamento, paciente 1, paciente 2, paciente 3, sem dados agrupados, aí a gente tem uma série de casos, tá? Então, vocês podem ter o estudo observacional comparativo ou o estudo de braço único. E o estudo de braço único pode ser pequeno, médio ou grande, né? Se ele for pequeno, ele é uma série de casos ou casuística. Se ele for médio, ele é um estudo de braço único. Se ele for grande e tiver todos, e se propor a pegar todos os casos com uma determinada característica em comum, ele vai ser um estudo de registro. Bom, características do estudo de corte, vantagens. Como ele tem temporalidade, né, ele mede as coisas do passado para o futuro, ele tem capacidade de inferência causal. Ele mede o risco, ele mede diretamente o risco, que é a incidência. E ele nos permite estimar o risco absoluto, o risco relativo e o risco atribuível na população. Ele também permite a gente ver as curvas de sobrevida, fazer análise de sobrevivência. Desvantagem: se for comparativo, a desvantagem é que o controle entre exposição e desfecho é não randomizado, então é sujeito a vieses. Esse tipo de estudo pode custar caro para fazer se for prospectivo, e ele é inadequado para desfechos raros, porque a gente teria que observar muita gente por muito tempo até que surja um evento raro. Ele é sensível a perdas no segmento, né? Bom, os estudos de casos e controles, eles partem dos desfechos. E daí, a partir dos desfechos, a gente olha para o passado para ver se as pessoas tiveram ou não uma exposição. Então, diferentemente dos estudos de coorte, onde a gente parte de pacientes livres de esquizofrenia, nos estudos de caso e controle, a gente procura primeiro os que têm esquizofrenia. A gente parte dos esquizofrênicos, parte de quem já tem o desfecho, tá? Então, eu tinha lá no meu ambulatório do meu hospital psiquiátrico um banco de dados ou acesso a pacientes com esquizofrenia. Aí, o que que eu fiz? Eu fui atrás de outras pessoas sem esquizofrenia que têm características muito parecidas com os meus pacientes, exceto não tem esquizofrenia, tá?
e para eu ver o que que eles têm de diferente, o que que diferencia eles, se pode ter algum determinado fator no passado deles que explica essa diferença do fato de um ter esquizofrenia e outro não ter. Quem é esse comparador? A definição desse controle do grupo do estudo de caso controle é um participante da pesquisa que ele tinha tudo para ser um caso. Ele tem características em tudo comparáveis aos casos, exceto que ele não é um caso. Então, por exemplo, ele é da mesma cidade do meu paciente com esquizofrenia, ele é tem a mesma faixa de idade, é do mesmo sexo, é, hum, mora em determinada comunidade, frequenta os mesmos lugares, come a mesma comida, tem o mesmo tipo de amigo, tem o mesmo tipo de crença, tem as mesmas comorbidades, tem tudo em comum, exceto ele não tem esquizofrenia. Ou seja, pode ser um vizinho, uma outra pessoa da comunidade, ou um ajustamento para o banco de dados que me permita achar pacientes comparáveis, tá? E daí a gente vai pesquisar no passado se eles diferem em exposição. Eu vou revisar no passado se eles usaram ou não cannabis e qual era a prevalência de uso de cannabis na história dessas pessoas. E eu vou ver se essa prevalência é diferente entre os grupos e se tem uma associação estatística. O estudo de caso e controle tem a vantagem de que é mais barato de fazer e ele é bom para desfechos raros, né? A gente parte do desfecho e depois monta o grupo comparador, e a desvantagem de maior suscetibilidade a vieses, viés de seleção, viés de memória. Por fim, a gente vai falar do estudo ecológico, né? Esse tipo de estudo ecológico, eles fazem uma comparação das frequências de determinadas características de saúde ou de exposição de desfecho em termos populacionais, relacionado a taxas populacionais. Então, esse é um estudo muito fácil. A gente faz uma pesquisa na internet, vê, por exemplo, qual é o consumo de gordura médio em diferentes populações, diferentes países do mundo, por habitante, e qual é a taxa de mortalidade nesses países, e monta um gráfico correlacionando o consumo de gordura médio com a taxa de mortalidade. Esse tipo de estudo é muito usado na área de economia, tá? Nas ciências econômicas, para comparar países. Mas na saúde, esse tipo de estudo ele é só gerador de hipóteses. E a partir desse tipo de estudo, a gente pode fazer pesquisas mais refinadas para ver se existe realmente uma associação de exposição e desfecho. Ele só nos dá uma pista de que comer mais gordura aumenta o risco de morte, mas ele não nos permite afirmar com segurança se tem essa associação ou não, tá? Então essa é a chamada falácia ecológica, né? A gente não consegue concluir nada com base no estudo ecológico, a gente só consegue lançar hipóteses, porque a gente não tem certeza se quem consumiu gordura foi o mesmo que morreu, né? A gente não sabe. Pode ser uma mega coincidência que quem consuma mais gordura, os países que consomem mais gordura estão associados a uma maior taxa de mortalidade, tá? Uh, pode ser uma coincidência, a gente só vai saber isso fazendo estudos mais refinados. Nos estudos experimentais, já falei para vocês que tem o ensaio clínico randomizado e o ensaio clínico não randomizado, que seria o quase experimento, né, quando a alocação é não randomizada. O controle pode ser histórico ou contemporâneo. Esse é o desenho clássico de um ensaio clínico randomizado. Os pacientes são sorteados para uma intervenção ou um comparador, e eles são acompanhados ao longo do tempo, e a gente mede a frequência de desfechos em um grupo e no outro grupo. O grande lance desse tipo de estudo, a grande característica que torna ele tão superior aos desenhos observacionais, é a randomização, a alocação aleatória e imprevisível. A gente não sabe se o próximo paciente que vai entrar no estudo ele vai para intervenção ou comparador. E não é o pesquisador que escolhe e nem o paciente que escolhe. É totalmente ao acaso, de modo que a gente gera grupos comparáveis em todas as características. E a randomização, ela produz duas coortes. Ela produz a coorte artificial dos pacientes que vão usar a intervenção e a coorte artificial dos pacientes que vão usar o controle. Então, a gente cria dois estudos longitudinais aqui com pacientes, duas coortes, né? A gente cria duas coortes artificiais ao randomizar, e essas duas coortes artificiais que eu criei com a minha randomização, elas são perfeitamente comparáveis. Elas têm todas as características comparáveis, diferentemente
de um estudo de coorte que eu não natural, né, que eu não criei artificialmente. Então, a minha intervenção é o fator do estudo ou variável independente. E o meu desfecho é a minha variável dependente. No estudo quase experimento, a alocação não é randomizada, ela é feita por um outro método. Por exemplo, um momento antes versus um momento depois no tempo, né? Até determinada data, até determinado ano a gente fazia de um jeito, a partir de um determinado ano a gente passou a fazer de outro jeito, e eu comparo esse momento antes e depois. Ou, por exemplo, o paciente vai para o hospital A ou vai para o hospital B. No hospital A, ele recebe um tratamento de uma forma e no hospital B é outra forma. Porém, eu não sorteio o paciente para ir para o hospital A ou para o hospital B. Os pacientes procuraram esses hospitais naturalmente. E o que os estudos randomizados têm de especial que faz com que o risco de viés caia tanto e que a confiança nos resultados aumente tanto? Em primeiro lugar, eles têm a randomização, que é a alocação por sorteio e imprevisível. Tá? Em segundo lugar, os melhores estudos randomizados, eles têm o mascaramento, também chamado de cegamento, que é não saber, né? O paciente e o pesquisador não sabem qual intervenção que foi alocada. Em terceiro lugar, eles têm o método de análise por intenção de tratar para os ensaios clínicos que têm a hipótese de superioridade, tá? Que querem testar que um tratamento é superior ao outro. Então, a randomização, que é o sorteio dos pacientes para ir para um grupo ou para o outro, diminui o viés, principalmente os vieses de seleção e de confusão, né? Ou seja, eu não estou escolhendo pacientes com determinadas características para ir num grupo ou de outro grupo. Eles estão indo com probabilidade igual de ir para um grupo ou para o outro. E viés de confusão eu resolvo porque os meus fatores confundidores potenciais, eles estão sendo distribuídos de forma equitativa entre os dois grupos, né? Eu vou ter uma proporção de tabagistas, de diabéticos, de homens, de mulheres, de pessoas com obesidade ou não, semelhante no grupo intervenção e no grupo comparador. A randomização facilita a gente estabelecer o mascaramento, ou seja, o paciente é sorteado e eu dou para ele uma pílula codificada que ele não sabe se é tratamento ativo ou controle, e nem o pesquisador sabe, né, se for o duplo mascaramento, e faz com que os testes estatísticos funcionem melhor. Porque os testes estatísticos clássicos, como o teste T, Q quadrado, esses testes que não controlam para covariáveis, eles são feitos assumindo que não tem confundimento residual, né, que não tem confundimento. Então, se a randomização for bem feita, a análise estatística pode ser simplíssima, porque os confundidores já estão controlados. Aqui eu tenho um exemplo, né, de como a randomização ela torna os estudos mais comparáveis, né, os pacientes mais comparáveis. Vamos supor que a gente tem uma população que tem uma maior parte da população aqui, de 2.000 indivíduos, tá? A gente tem 1.300, tem 10% de risco de mortalidade. E 700 tem 50% de risco de mortalidade. Se a minha alocação é não randomizada, eu vou perder essa proporção de 1.300 para 700 nas minhas subamostras. E, geralmente, os pesquisadores, por fatores inconscientes, eles tendem a favorecer a sua hipótese conceitual, ou seja, a tendência do ser humano é mandar gente menos doente para o grupo intervenção e gente mais doente para o grupo controle, gerando grupos com risco basal desbalanceado. E quando a gente mede a frequência de eventos, no caso é morte, a gente pode ter, nesse caso aqui, uma taxa de eventos de 18% no grupo de intervenção e de 30% no grupo controle. E essa diferença que ela pode parecer grande, porém ela está sendo gerada, assumindo que a intervenção aqui não tem um efeito intrínseco, né? Ela pode estar sendo gerada só por um desbalanceamento no risco basal dos participantes. Ao passo que se o estudo fosse randomizado, a proporção de pessoas com maior e menor risco ia ser mantido nos subgrupos, né, nos grupos que são gerados. Então, se a intervenção não tem um efeito intrínseco, se o tratamento não funciona em relação ao controle, então o tamanho do risco vai ser igual nos dois lados, porque o risco basal é o mesmo. Então, nesse exemplo aqui, com o risco balanceado, deu 24% de mortalidade nos dois lados, dizendo que a intervenção não é melhor que o controle.
O mascaramento ou cegamento, ele pode não existir, né, sendo um estudo aberto, pode ser unicego, quando geralmente os pacientes são cegados, né, o paciente não sabe se ele está tomando tratamento ativo ou placebo, pode ser duplo cego, quando o paciente e o pesquisador que administra a intervenção também não sabe, e triplo cego, quando o paciente não sabe o que está recebendo, o pesquisador não sabe o que está dando de tratamento, e quem mede o desfecho também não sabe qual tratamento que recebeu. Pode ser até quádruplo cego se a gente também cegar quem faz análise estatística, tá? Quanto mais mascaramento, melhor numa pesquisa, num estudo clínico randomizado. E ter uma camada de mascaramento é melhor do que nenhuma. Tem um tamanho de efeito muito grande ser unicego versus ser aberto. Ser aberto introduz risco de viés, principalmente para desfechos subjetivos. E o mascaramento dos pacientes, a finalidade é diminuir o efeito placebo também, tá? Diminuir o efeito placebo. A análise por intenção de tratar tem por finalidade diminuir o efeito do cruzamento de tratamentos e aproximar a medida do efeito a cenários do mundo real. O que é a análise por intenção de tratar num estudo randomizado? Significa que se o paciente foi randomizado para um grupo, ele vai ser analisado como pertencente àquele grupo, mesmo que ele tenha não feito aquele tratamento, ou pior ainda, tenha cruzado para o outro lado e usado o comparador. Tá? Então, o paciente foi randomizado para tratamento cirúrgico ou para tratamento clínico. Aí, alguns pacientes do tratamento cirúrgico desistiram do tratamento cirúrgico. E alguns desses podem até ter recebido o tratamento clínico. E alguns pacientes do tratamento clínico necessitaram de cirurgia ou preferiram cirurgia e não fizeram tratamento clínico. Em vez de eu cruzar e pegar quem foi randomizado para cirurgia, mas fez tratamento clínico, eu contar com o tratamento clínico, eu não faço isso. Isso não é a prática mais adequada. Eu continuo contando os pacientes no grupo para o qual eles foram alocados inicialmente. Porque o que está sendo medido aqui é a intenção de tratar. Então, a intenção foi fazer o tratamento cirúrgico, a intenção foi fazer o tratamento clínico. E ao analisar desse jeito, a gente está sendo conservador. A gente está simulando a vida real. Porque na vida real, quando um prescritor, né, um profissional de saúde indica um tratamento, aquele tratamento não necessariamente vai acontecer da forma precisa como o profissional queria. Os pacientes vão deixar de usar, ou ter má adesão, ou cruzar para o outro tratamento. Então, a gente vai medir o cenário parecido com a vida real. Por exemplo, o uso de antibiótico. O médico prescreve amoxicilina 500 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Na vida real, os pacientes tomam amoxicilina 500 de 8 em 8 por um dia, de 12 em 12 no segundo dia, e no terceiro dia esquecem o tratamento, por exemplo, né? Ou, estou falando de forma ilustrativa aqui, mas o fato é que pode ter má adesão, pode usar errado o remédio. Então, o que a gente está medindo é o tamanho do efeito da prescrição inicial, não o tamanho do efeito do tratamento quando perfeitamente realizado. Porque no mundo real, o que a gente tem controle no mundo real é a prescrição inicial, e não o tratamento seu não perfeitamente realizado. Tá? Por fim, eu queria chamar a atenção de vocês que todos esses elementos de pesquisa, a gente consegue usar a matemática da tabela 2x2 de contingência para a gente calcular medidas de risco, né, em todos esses estudos. Então, ao tabular os dados nesse formato aqui de evento ou não evento, e intervenção ou exposição e controle, a gente consegue medir num estudo de coorte e num ensaio clínico randomizado a incidência ou risco no grupo intervenção, fazendo aqui a cálculo A sobre A mais B, a incidência ou risco no controle, e a partir disso a gente pode dividir um por outro e ter um risco relativo calculado, por razão de riscos, ou subtrair um do outro e ter uma redução absoluta do risco, né, ou risco absoluto. Isso em estudo clínico randomizado ou estudo de coorte comparativo. No estudo transversal, se a gente aplica essa mesma matemática, a gente tem, na verdade, a razão das prevalências, que é um aproximador ruim para o risco relativo. E nos estudos de caso-controle, a gente tem a odds ratio ou razão de chance, né? Que é uma aproximação do risco relativo que foi desenvolvida para os estudos de caso-controle, mas que pode ser usada em qualquer estudo.
Então, a gente pode calcular a odds ratio em estudo transversal, estudo de corte e estudo randomizado, com a ressalva de que, quando a frequência de eventos é alta, acima de 10%, a odds ratio tende a superestimar o risco. Ela não é um bom estimador do risco. E quando a frequência de eventos é baixa, ela se aproxima do risco relativo, tá? Bom, aqui tem um slide de resumo dos delineamentos de pesquisa que a gente falou hoje, né? E como e por que, nós falamos agora há pouco, eles podem ser mais ou menos relevantes para determinadas questões de pesquisa e sujeitos a viés. E com isso concluímos também nosso objetivo para a aula de hoje.